Graça e paz de Cristo, seja muito bem-vindo à leitura de Provérbios no mês de setembro de 2025. Hoje é dia 11 de setembro de 2025. Nós estamos lendo Provérbios na versão da NTLH, que significa Nova Tradução na linguagem de hoje, como você já viu na capa do vídeo, que é uma versão mais atualizada para aumentar o entendimento do livro de Provérbios. O livro de Provérbios, como nós temos falado aqui na gravação de cada vídeo, tem 31 capítulos e é um livro que você pode ler todos os meses. Se você ler um capítulo por dia, você termina Provérbios 12 vezes no ano. Tem um livro que fala que se você ler o livro de Provérbios durante 2 anos, todos os meses, você toma decisões mais sábias. E se você lê e pratica o que você aprende com a leitura de Provérbios, em 5 anos você prospera em todas as áreas da vida, até porque em 5 anos, lendo 12 vezes por ano, você terá lido 60 vezes o livro de Provérbios. Agora imagina você lendo e colocando em prática 60 vezes o livro de Provérbios. Você com certeza vai ter mais sabedoria, prudência para tomar as suas decisões, porque Provérbios, como nós já lemos no capítulo 1, lá no capítulo 1, Salomão diz que ele escreveu Provérbios para dar sabedoria aos simples, para dar experiência aos jovens, para ensinar os sábios a serem mais sábios e para que todos estudem Provérbios e entendam as palavras de sabedoria. E hoje que nós vamos ler Provérbios 11, em resumo, Provérbios 11 nos fala a respeito da justiça. Deus, ele ama a justiça. Ele odeia as balanças enganosas, pessoas que querem enganar as outras. E o livro de Provérbios, no capítulo 11, também nos fala a respeito do valor da generosidade. Que se você é generoso, Deus honra a sua vida. E por último, o livro de Provérbios 11, claro que na leitura tem outros assuntos, mas nós estamos colocando os pontos principais. Os pontos principais de Provérbios 11 são: Deus ama a justiça, Deus ama a generosidade e ele retribui a quem é generoso, e não adianta as pessoas criarem estratégias contra Deus. Deus, ele sempre desmonta as estratégias daqueles que acham que podem vencê-lo. Então, acredite, se você estiver sofrendo alguma perseguição ou passando por alguma injustiça, se você colocar na mão de Deus essa sua causa e andar de maneira correta, Deus, no tempo dele, fará justiça. Vamos aqui à leitura de Provérbios 11, versículo 1. O Senhor detesta quem usa balanças desonestas, mas ele gosta de quem usa pesos justos. Não engane ninguém quando você fizer algum negócio, seja justo, mesmo que isso gere um prejuízo a você, mas seja sempre correto, seja justo, porque se você for desonesto, passar alguém para trás e enganar em uma venda, em um produto que você negocia, querendo omitir, enganar, depois você receberá o castigo. Você ganha provisoriamente e depois você perde muito mais em algum negócio que você não fica atento. Versículo 2: o orgulhoso será logo humilhado, mas com os humildes está a sabedoria. Então, nós já lemos em Provérbios, no capítulo 6. Lá está escrito que Deus detesta o olhar altivo. E nós falamos que olhar altivo é o olhar alto, é a arrogância, o orgulho, a soberba, a prepotência,
Achar-se superior em relação a alguém é algo terrível, porque você trata o outro mal como se fosse superior e depois, quando você estiver no momento de fraqueza, naquilo que você não sabe, naquilo que você depende do outro, como que você vai agir? Se você é arrogante, soberbo, orgulhoso. Então, é muito importante ser humilde naquilo que você é bom, porque tem coisas que você não sabe e depende dos outros. Então, é bom ter um espírito de mordomia. Eu sirvo os outros com aquilo que eu sei fazer muito bem e eu também recebo dos outros o melhor serviço, a melhor ajuda, porque eu sei servir ao outro. Então, Deus também coloca pessoas que sabem muito bem aquilo que precisamos para nos ajudar e nos servir. Nós não estamos aqui para sermos melhores ou superiores do que ninguém. Estamos aqui para viver em comunhão. O Salmo 133 fala assim: Ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Então, Deus ama que todos amem uns aos outros. Por isso que o orgulhoso será logo humilhado, mas com os humildes, aqueles que entendem o seu papel servindo os outros, com os humildes está a sabedoria. Deus não deu dons e habilidades para você achar que é melhor que os outros, mas para usar em favor dos outros. Versículo 3. As pessoas direitas são guiadas pela honestidade. A perversidade dos falsos é a sua própria desgraça. Então, a perversidade, a vontade de fazer o mal do falso é a própria desgraça. Por quê? Ele vive pensando em fazer o mal ao próximo. E é a própria desgraça, porque ele engana o próximo fica machucado, fica ferido porque foi enganado. Depois esse próximo fala para os outros: olha, não confia nele, não confia nela. Ele é falso, ela é falsa. E aí a pessoa que enganou um, enganou dois, foi falso com um, foi falsa com outro, vai se espalhando essa fama. E no final, essa pessoa que é falsa acaba sozinha. Acabam todos sabendo que ela é falsa, que ele é falso. Então a pessoa pensa que é esperta, mas a pessoa naquilo que ela pensa que ela é esperta, aquilo é a própria desgraça dela. Ela não percebe que ela está afastando as pessoas. Versículo 4. No dia do julgamento as riquezas não adiantam nada, mas a honestidade livra da morte. Veja que o dia do julgamento nessa versão está em letra maiúscula. É o dia do Senhor. É o dia que Deus fala: hoje é o dia de eu julgar aquilo que você tem feito de mal. Hoje você vai receber o resultado do que você fez. Quando chega esse dia do julgamento, não adianta você ter dinheiro. Todo o dinheiro do mundo não afasta o juízo, o julgamento de Deus. Agora, a honestidade livra da morte. Se você é honesto, Deus vai livrar você. Versículo 5. A honestidade torna mais fácil a vida dos bons, porém os maus causarão a sua própria desgraça. Quem vive na honestidade tem a vida fácil, porque pode dormir tranquilo. Não precisa pensar em inventar histórias, mentiras, para ocultar a sua desonestidade anterior. Agora, os maus causarão a sua própria desgraça. O mal pratica um mal hoje, pratica outro amanhã, vai afastando as pessoas, depois ele cria uma mentira para ocultar o que fez ontem, depois esquece da mentira que contou, quando ele vê, ele está sozinho e desacreditado. Versículo 6. A honestidade livra o homem correto, mas o desonesto é apanhado na armadilha da sua própria ganância. Ganância é a ânsia de ganhar mais do que é merecido. Ganância. Então, ficar com a ânsia de ganhar além daquilo que é o justo é algo que é uma armadilha. Avalie quanto vale. Você vai vender um carro, você sabe que tem defeitos. Você quer vender pelo maior preço, quer ocultar
os defeitos do veículo, e daí você até vende, mas aquilo é uma armadilha para você. Deus odeia balanças injustas. Em algum momento você vai cair no julgamento de Deus e você vai pagar aquela consequência daquilo que você fez. 7. Quando o perverso morre, a sua esperança morre com ele. A esperança dos maus dá em nada. Então o perverso que pratica a maldade vive querendo enganar os outros, vive querendo ganhar vantagem. Quando ele morre, a vida dele se foi. O perverso, ele não tem esperança na vida eterna. Ele morreu, morreu. Agora, os justos, eles sabem que existe uma vida eterna. Nós somos feitos de espírito, alma e corpo. O nosso espírito nos foi dado por Deus, a nossa alma envolve os nossos pensamentos, os nossos desejos e as nossas vontades, e o nosso corpo recebe a consequência das nossas decisões. Se você tem bons pensamentos, você vai ter bons desejos, vai ter boas vontades, e o seu corpo vai receber o bem. Se você tem maus pensamentos, ansiedade, depressão, por exemplo, ou pensamentos negativos, os seus desejos vão ser maus. Desejos de comer em excesso ou não se alimentar. Desejos de falar mal dos outros, mágoa, raiva, ressentimento, rancor. E aí as suas vontades vão ser de se vingar, comer em excesso ou não se alimentar. E o seu corpo vai receber todas as consequências daquilo que você carrega na sua alma. Então é importante você cuidar do que você pensa, dos seus desejos e das suas vontades, mas principalmente do que você pensa. Então, meditar na palavra de Deus traz bons pensamentos. Quando o perverso morre, a sua esperança morre com ele. Ele só pensa nas coisas terrenas. Quando ele morre, acabou tudo, porque para o perverso a vida é só nessa terra. A esperança que ele tem, tudo que ele espera é ganhar e ganhar e ganhar vantagem em cima dos outros. Essa é a esperança dos maus. Então, no momento em que ele morreu, ele vai com ele toda a vida dele. A esperança dele é só ganhar vantagem na terra sobre os outros. Quando o perverso morre, a esperança morre junto com ele. A esperança dos maus dá em nada. Porque a vida nessa terra, ela passa como um sopro. Versículo 8. O homem honesto escapa da angústia, porém o mal a recebe em lugar dele. Então aqui o versículo 8 fala, o homem honesto faz a coisa correta, não precisa passar por angústia. O homem mau faz a coisa errada e é ele que recebe a angústia. O versículo 8 está dizendo isso. O mal recebe angústia porque pratica o mal. 9. As palavras dos maus destroem os outros, mas a sabedoria livra do perigo os homens corretos. Então as palavras dos maus destroem os outros, mas a sabedoria livra do perigo os homens corretos. Os homens corretos, porque eles usam a sabedoria, eles falam palavras boas, eles falam bem com as pessoas e eles não destroem ninguém, então eles ficam em paz. Agora, as palavras dos maus destroem os outros. O mal diz palavras ruins, xingamentos, ofensas, desonestidades, mentiras que destroem os outros. Então, os maus, eles correm o risco, eles correm o perigo de alguém que foi enganado, que foi xingado, que foi trapaceado, querer vingança. Então, as palavras dos maus destroem os outros e eles correm o perigo de receberem
o castigo, a vingança de alguém que foi enganado, que recebeu a mentira e que não recebeu aquilo, não aceitou aquilo muito bem. Agora, a sabedoria livra do perigo os homens corretos. A sabedoria diz: trate bem os outros, trate com humildade os outros, respeite os outros. A sabedoria fala sobre isso. A sabedoria livra do perigo os homens corretos. 10. A cidade fica contente com o sucesso das pessoas honestas e há gritos de alegria quando morre um homem mau. Então o versículo 10 está dizendo que existe alegria quando a honestidade prevalece, porque todos ficam bem. E também existe gritos de alegria quando alguém que é mau morre, porque todos vão ficar em paz. Versículo 11. Quando as pessoas honestas abençoam uma cidade, ela se torna importante, mas as palavras dos maus a destroem. Então, mais uma vez, as palavras dos maus a destroem. Versículo 12. É tolice tratar os outros com desprezo. O homem prudente prefere ficar calado. Então, às vezes, alguém xinga você, alguém maltrata você, alguém desrespeita você. O homem sábio olha e, ao invés dele revidar, devolver, tratar aquela pessoa com desprezo, o homem prudente, ele prefere ficar calado. Depois, a pessoa que xingou, que falou um monte de bobagens, se arrepende e põe a mão na cabeça, na consciência e se dá conta do mal que fez. Então, até aqui nós fomos falando das pessoas que fazem as palavras más, mas aqui no versículo 12, ele falou prudente, se você sofrer isso, o prudente prefere ficar calado. E o prudente prefere ficar calado, ele não significa que o prudente vai ficar segurando desaforo. O prudente, quando ele vê que o tolo trata os outros mal, ele olha e fala: isso não merece a minha atenção. Eu não devo nem ficar irritado, nem devo ficar chateado, nem devo ficar espantado. Simplesmente a pessoa está com problemas e o problema é dela. Eu não tenho nada a ver com isso. Porque é diferente você ficar calado, tranquilo, e você ficar calado porque diz: vou ficar calado aqui para não arrumar problema, mas por dentro a pessoa está com raiva. O prudente, ele simplesmente ele não se irrita. O versículo 12 está dizendo assim: você quer ser sábio? Se você se depara com alguém que te deu uma fechada no trânsito, siga o seu caminho, nem se preocupe com relação a isso. Então agora que nós colocamos a situação do trânsito, parece que fica mais difícil, porque quem nunca tomou uma fechada no trânsito e não ficou com vontade de xingar a pessoa, ou de dizer um palavrão, ou de dizer para a pessoa que ela não dirige bem, com um xingamento, né? Então, a prudência fala de o ficar calado é o não se irritar mesmo. É o prestar atenção nas situações da vida, sair mais cedo para o trabalho, para não correr o risco de atrasos, para se ocorrer algum imprevisto, você poder estar em paz e não se preocupar, ter a previsão das coisas que quer fazer, sempre se planejar, realizar um planejamento daquilo que quer fazer ao longo da semana para não ter pressa nas coisas e ficar irritado. Versículo 13. O mexeriqueiro espalha segredos, mas a pessoa séria é discreta. Então, se você quer ser respeitado por ser uma pessoa séria, seja discreto, seja discreta. Essas pessoas que vivem fofocando, elas falam mal do outro para você e amanhã o que você falar para ela, ela vai falar para as outras pessoas.
Versículo 14. O país que não tem um bom governo cairá, com muitos conselheiros à segurança. Então, o versículo 14 aqui fala sobre a importância de ter bons ministros. Nós sabemos que num governo existe o presidente e existem os ministros. E nós sabemos que no estado e na prefeitura existem os secretários. Então, quando você tem bons conselheiros, existe segurança. O versículo 14 ensina que se você está numa posição de liderança, se você está no governo de alguma coisa, de alguma empresa, de algum negócio ou até na atividade pública, escolha pessoas que tenham boa experiência para poder ajudar para que haja segurança. 15. Quem ficar, o versículo 14, ele muitas vezes não é respeitado na atividade pública, onde as pessoas escolhem outros secretários e ministros por conveniências políticas, por interesses que não são corretos. Mas o versículo 14 fala: se o país não tem um bom governo, ele cairá. Então, se o país tiver um bom governo e tiver muitos conselheiros, haverá segurança. Versículo 15: quem ficar como fiador de qualquer um acabará chorando. Será melhor não se comprometer. Nós já lemos isso em Provérbios no capítulo 6. No capítulo 6, os versículos 1 ao 5 dizem: se você ficou por fiador de alguém, corra atrás dessa pessoa e implore e não dê sono a ela até que ela te dê a carta da desobrigação. Não dê sono aos teus olhos até você se livrar desse compromisso. Então aqui o versículo 15 ele repete: quem fica como fiador de qualquer um acabará chorando. Será melhor não se comprometer. E aqui na questão de ser fiador, nós falamos do empréstimo de dinheiro também. Se você empresta dinheiro, você acabará chorando. É melhor não emprestar. Tudo que diz respeito a assumir a responsabilidade financeira de outra pessoa é algo que vai comprometer a sua vida. Se você assumir a fiança ou resolver emprestar o dinheiro para alguém, tenha no coração o desejo de fazer a doação. Você pode até emprestar, dizer, estou emprestando, mas já se antecipe. Tipo, não vai pagar. Porque se você ficar com aquela expectativa, vou emprestar, com a esperança de que a pessoa vai devolver, você vai se decepcionar. Pode até ser que ela devolva, mas na maioria das vezes, 99% dos casos, todo mundo fala. Você pode conversar, com certeza você conhece alguém que já emprestou dinheiro. Faça uma pesquisa, você vai ver que de 10, 9 vão dizer a pessoa não pagou. Elas não pagam nem o banco. E que se dirá uma pessoa comum, uma pessoa que não é uma pessoa comum. Versículo 16: a mulher bondosa é estimada, mas a imoral é uma vergonha. Então, nessa primeira parte, a mulher bondosa é a mulher que é bondosa com ela própria. E o que é ser bondosa consigo mesma? É cuidar da sua imagem, cuidar das suas roupas. A mulher bondosa, ela cuida da sua imagem, ela cuida das roupas que veste, cuida de como faz a sua maquiagem, cuida de como fala com as pessoas, cuida das pessoas com quem ela fala, porque existem homens que uma mulher não pode conversar, porque eles desonram a mulher, que você precisa manter distância. Então a mulher bondosa, que é bondosa consigo mesma, ela presta atenção nos ambientes, na roupa que veste, na maquiagem, no corte de cabelo, em o que veste, o que não veste, em que lugar vai, ela será estimada. Mas a imoral, a que não presta atenção, se veste de qualquer forma, muitas vezes com roupas justas, apertadas, ou muito curtas, ou com maquiagens que chamam muita atenção, ou que se porta
de maneira imoral, com bebedices, com cigarros, com falas, conversas, palavras imorais, é uma vergonha. O preguiçoso nunca terá dinheiro, mas quem tem iniciativa acaba ficando rico. Então, preguiçoso, aquele que não tem iniciativa, não faz o que precisa ser feito, não corre atrás dos seus planos de projetos. Mas quem tem iniciativa, quem tem planos, quem tem projetos, quem acorda cedo para levar avante seus planos, acaba ficando rico. E o preguiçoso aqui também tem o preguiçoso espiritual. O preguiçoso nunca terá dinheiro, vamos colocar isso no campo espiritual. O preguiçoso nunca terá riqueza espiritual. Comunhão com Deus, conhecimento da palavra, sabedoria para dar um conselho, sabedoria para resolver as questões do lar, da família. Porque tudo isso também tem valor. Não é dinheiro, mas tem valor. Agora, quem tem iniciativa de orar, acordar e já orar, ler a palavra de Deus, querer conhecer das coisas de Deus, querer aprender a respeito de como criar um plano de negócio, como cuidar do seu veículo, como cuidar da sua família, como ser um pai melhor, como ser uma mãe melhor, participar de cursos, treinamentos, acaba ficando rico, acaba tendo riqueza. Versículo 17: quem age com bondade faz bem a si mesmo, e quem pratica a maldade acaba se prejudicando. Veja como você age com você mesmo. Faça coisas boas, que nem aqui nós falamos da mulher bondosa, aquela estimada, ela cuida dela própria. Quem age com bondade faz bem a si mesmo, e quem pratica a maldade acaba se prejudicando. Esse quem age com bondade faz bem a si mesmo traz uma reflexão sobre como você se trata. Tem pessoas que se tratam mal. A pessoa olha no espelho e fala: como eu sou fraco, como eu sou feio, como eu não consigo, como eu não posso. E a pessoa fica falando palavras negativas para si mesma. Mude as suas palavras a seu respeito. Diga: agora eu não posso, mas eu sei que no Senhor eu poderei. Diga: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Fale: o Senhor é a minha rocha e a minha segurança. Salmo 18, verso 2. Diga: o Senhor é o meu escudo, Ele é a minha fortaleza. Use a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é boa. Quem age com bondade faz bem a si mesmo, e quem pratica a maldade acaba se prejudicando. Se você pratica o mal de falar coisas ruins a seu próprio respeito, você acaba se prejudicando. Se você pratica o mal contra o próximo, você acaba se prejudicando. 18. Os maus não ganham nada com a sua maldade, mas quem faz o que é direito na certa será recompensado. Os maus, eles podem achar que ganharam alguma coisa enganando alguém, mas tudo que eles ganharam foi a destruição da própria imagem, a destruição da própria reputação. Eles estão acabando com a própria vida e eles acham que ganharam vantagem, enganando alguém. Mas quem faz o que é direito na certa será recompensado. 19. Quem está resolvido a agir direito, viverá, e quem insiste em fazer o mal, morrerá. Versículo. Então, quem está resolvido a agir direito, viverá. Quem insiste em fazer o mal, morrerá. A pessoa faz o mal um dia, 2 dias, em algum momento, ela acaba perdendo a vida. Mesmo que ela não perca a vida, quando a pessoa faz o mal, repete o mal, faz o mal de volta, ela morre moralmente. Lá em Romanos, no capítulo 1, lá no versículo 18, Paulo fala que quem vai praticando o mal recebe o castigo de Deus. E qual é o castigo de Deus? Paulo fala: porque eles não quiseram Deus e quiseram praticar o mal, o Senhor os entregou para suas próprias paixões. Então Deus, ele quer ajudar cada um de nós a seguirmos no bem. Mas se nós insistimos em fazer o mal, chega um momento em que Deus diz: não vou insistir, faça o que quiser. Nessa hora,
o homem e a mulher morrem porque não tem mais o Espírito Santo para convencer a pessoa: olha, você está errado. Como a pessoa tem uma disposição de fazer a coisa errada, ela morre moralmente, ela morre espiritualmente. Deus diz: faz o que quiser, porque a pessoa não quis saber de se corrigir. Agora, quem está resolvido a agir direito viverá, porque a pessoa que quer agir direito, ela percebe quando erra e ela fala: como que eu acerto agora? E essa disposição de querer acertar faz com que Deus derrame a sua misericórdia. E Deus coloca pessoas e fala: olha, o certo é assim. Quando nós estamos resolvidos a agir de maneira direita, Deus nos dá caminhos para termos vida. Mas quem insiste em fazer o mal acaba morrendo. Versículo 20. O Senhor Deus detesta quem tem coração perverso, mas se alegra com as pessoas corretas. Versículo 21. Os maus certamente serão castigados por Deus, mas os bons escaparão do castigo. Então o Senhor detesta quem faz coisas erradas, ele tem alegria com quem faz as coisas certas, e o mal, ele vai ser castigado por Deus com certeza. E agora os bons vão escapar do castigo. 22. A beleza na mulher, sem juízo, é como uma joia de ouro no focinho de um porco. Então aqui nós falamos aqui no versículo 16 que a mulher bondosa é estimada, mas a imoral é uma vergonha. Então aqui no versículo 22 ele reforça: a beleza na mulher que não tem juízo é como uma joia de ouro no focinho de um porco. Ela vai acabar sendo uma vergonha quando a mulher não respeita a sua beleza, a sua própria beleza. Ela não age com juízo em relação a como se veste, como se porta, que ambientes frequenta, como faz a sua maquiagem, como trata as pessoas, não com gritarias, não criando escândalos. Quando a mulher ela sabe se portar, quando ela não sabe se portar, o versículo 22 diz que a beleza dela se perde, como um focinho, como uma joia de ouro no focinho de um porco. Uma comparação aqui, versículo 23. Os planos dos bons trazem felicidade. O que os maus planejam produz ódio. Então, os planos dos bons, os bons querem fazer coisas honestas, vão trazer felicidade. Construir uma família, comprar uma casa, melhorar o nível do carro que tem, melhorar o nível da empresa que tem, melhorar no conhecimento para abrir o seu próprio negócio. Os planos dos bons trazem felicidade. O que os maus planejam, enganar os outros, trapacear, produz ódio. Ódio em quem é enganado, em quem é a vítima. 24. Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. Aqui nessa versão, a versão está muito comportada, mas em uma outra Bíblia diz assim: há quem retenha. Ele fala assim: existem aquele que dá, ele também receberá, mas aquele que retém além do que precisa acabará na pobreza. Então, aquele que retém além do que precisa, aquele que é avarento, que não se dispõe a ajudar o próximo, ele acaba ficando pobre. Ele pensa que vai enriquecer, mas ele acaba ficando pobre. Agora, as pessoas que são generosas, elas ficam mais ricas. As pessoas que são avarentas, elas acabam ficando pobres. A pobreza aqui não é só financeira, é a pobreza espiritual. A pessoa fica tão apegada ao dinheiro, tão apegada, que ela esquece que a vida não é só dinheiro. A vida é sobre a, o compartilhamento, a alegria das pessoas, a comunhão. Tem pessoas que elas exageram, não é? Elas exageram, além daquilo que é necessário. Versículo 25.
Quem é generoso progride na vida. Quem ajuda será ajudado. Esse versículo 25 completa o 24. Fala sobre o valor da generosidade. Você é generoso com as pessoas retribuem você, você ajuda com o que você tem de melhor, você recebe o melhor das pessoas. Nesse compartilhamento de você oferecer o seu melhor, de valorizar a comunhão, a reunião, a alegria, o ajudar o próximo, você recebe ajuda. Aquele que retém, ele acaba ficando sozinho. Ah, eu não quero participar, eu não quero doar. Então, as pessoas também sabem que não podem contar com aquela pessoa, porque aquela pessoa sempre está apegada ao que ela tem. Ela não vai doar nada. Então as pessoas também não vão ter a disposição de doar para ela. E ele acaba sozinho. A pessoa, quando alguém em volta tem uma ideia boa, ele vai dizer: "Ah, eu não vou falar para ele porque ele nunca nos ajuda." Mas aquela outra pessoa sempre é generoso, sempre ajuda a gente. Vamos compartilhar a ideia com essa pessoa. Então, o ser generoso, ele aumenta as pessoas à sua volta, aumenta a disposição das pessoas quererem ajudar, porque você tem a disposição de ser generoso. Então, o 24, algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Outras são econômicas demais, são avarentas, né? Elas retêm além do que precisam. E elas acabam ficando pobres, porque uma vez que ela retém, ela também não tem a confiança das pessoas para ajudarem ela. Versículo 26. O comerciante que armazena mantimento esperando preço mais alto é amaldiçoado pelo povo, mas o que põe à venda o que tem é estimado por todos. Então, versículo 26, vamos lembrar daquele comerciante que sabe que a mercadoria vai ficar mais cara amanhã. Ele retém o produto de propósito para vender mais caro. Ele será amaldiçoado, mas o que põe a ver o que tem, o que serve às pessoas. Esse versículo 26, ele deve ser interpretado assim: a pessoa que se dispõe a usar o que ela tem a serviço do próximo, ele vai ser estimado. E o comerciante que está disposto a colocar o seu negócio para atender as pessoas, para atender bem as pessoas, não com prejuízo, mas sendo justo, sendo verdadeiro na venda. Ele tem ali, ele pode vender, ele pagou aquele preço, ele vai fazer a venda, ele vai receber o lucro dele, não tem problema nenhum, mas ele retém, quando ele retém para vender pelo preço mais caro, para ganhar além do que ele já tem para ele, ele será amaldiçoado. 27. Quem procura o bem é respeitado, mas quem busca o mal será vítima do mal. 28. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, porém os honestos prosperarão como as folhagens. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, porém os honestos prosperarão como as folhagens. Versículo 29. Quem dirige mal a sua casa acaba sem nada. Quem não tem juízo será sempre escravo de quem é sábio. Então veja aqui o versículo 29. Faça o planejamento, dirija bem a sua casa. 30. Uma pessoa correta traz bênçãos para a vida dos outros. Quem aumenta o número de amigos é sábio. O versículo 30 fala a respeito da amizade. Quem aumenta o número de amigos é sábio. Então, essa questão de ser uma pessoa que vive de mal com a vida, criando problemas na vizinhança, no trabalho, isso é tolice. Versículo 31. Assim como os bons são recompensados aqui na terra, também os pecadores, os maus, são castigados. Então o versículo 31 fala que nós vamos receber aqui na vida o que nós fizermos. Então Deus ama a justiça, Deus ama a honestidade, Deus ama a humildade, que você possa andar na justiça, na honestidade, na humildade, no tratamento com as pessoas e que você possa cuidar bem de você mesmo
de você mesma. Seja bondoso, seja bondosa com você mesmo, com você mesma. Fale palavras positivas. Deus, Ele ama você e Ele está com você e Ele quer ajudar você a crescer. Fuja da maldade, porque se você seguir por esse caminho, aí Deus vai entregar você para que você faça o que você quiser. E se você fizer só o que você quiser, indo pelo caminho do mal, você no final vai tropeçar, vai cair em desgraça, em ruína, e depois você vai voltar para Deus, mas com muito sofrimento e dor, que é o que acontece com muitas pessoas. Elas desprezam Deus e quando elas voltam destruídas. Que você escape disso. Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Compartilhe esse vídeo e essa leitura de provérbios com seus amigos, com seus familiares, para que mais pessoas estudem provérbios. Fale a respeito de provérbios. Diga para as pessoas, você pode ler um capítulo por dia. E as pessoas vão começar a buscar sabedoria. Converse a respeito disso. Ao invés de conversar sobre assuntos que não vão trazer nada para a sua vida, converse sobre a palavra de Deus. Você vai perceber que conversando sempre a respeito do que você lê em Provérbios, prestando atenção no dia a dia, no trânsito, em casa, como você fala, como falam com você, como você reage, sendo prudente, como nós lemos no versículo 12, o homem prudente, ele prefere ficar calado, não se irritando com o que querem gerar em você. Às vezes as pessoas querem pôr pressão em você. Não aceite que coloquem pressão em você. Fique pressão no sentido para que você faça a coisa errada. Então tenha na sua mente, eu tenho um compromisso com a palavra de Deus. E Deus honrará a sua vida, porque nós lemos aqui, o Senhor ele abençoa os bons, mas os maus receberão o seu devido castigo. Os bons serão recompensados pelo bem que fazem, pela sua bondade, por andarem no caminho certo. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre grandemente. Excelente e abençoado dia. Amém.